Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de matemática com o conteúdo de números opostos e simétrico, a segunda parte, certo? A primeira imagem diz assim: o que é número oposto? A gente já viu a primeira parte junto com a representação na reta numérica, então hoje vai ser mais pouca coisa para a gente ver, certo? Como eu falei, que na imagem pergunta o que é número oposto. O oposto de um número é esse número, com o sinal trocado. Exemplo, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 1 é 1. Sempre vai ser o mesmo número, mas ele vai vir com um sinal totalmente diferente. Como a gente vê no exemplo, 1 é positivo, o oposto dele é menos 1, que é negativo, certo? Ó, na segunda imagem, os números opostos também são denominados simétricos, isto é, número que, quando representados na reta numérica, possuem a mesma distância da origem. O surgimento dos números opostos está diretamente ligado à formulação do conjunto dos números inteiros. Então, o que aqui diz que o surgimento do número é diretamente ligado à formulação dos conjuntos e possui a mesma distância da origem, quer dizer que a distância da origem para o número que a origem vai ser zero, é sempre zero. Então, a mesma distância do número positivo para o número negativo depois da origem é a mesma, certo? É uma pergunta que bem que eu acho que vocês tinham essa dúvida, né? Se eu não me engano, alguém já me perguntou qual é o oposto de zero. Qual é o simétrico oposto de zero? O zero é considerado um número neutro, portanto não tem oposto ou simétrico. Sempre o zero vai ser neutro, não tem oposto e nem simétrico, e ele na reta é a origem, como todos já sabem, né? Aqui nessa outra imagem, para comparar que a gente leu na primeira, né, o que é números opostos, né, que eu falei que sempre ia ser um número, o mesmo número só com apenas sinal diferentes. Trouxe aqui um exemplo. O sinal de menos colocado antes de um número indica seu oposto. Assim, menos 11 é o oposto de 11. Menos com menos mais 9 é o oposto de mais 9. Portanto, menos com mais é igual a menos. Então, menos mais 9 vai ser igual a menos 9. Aqui entra, portanto, a regra de sinais, certo? Que sinais opostos, repete o sinal, que mais com menos vai ser menos, certo? Menos 6 é o oposto de menos 6, portanto, menos 6, menos 6 igual a mais 6, que é igual a 6. Então, sinais iguais, ele vai somar. Sinais diferentes, ele vai diminuir, certo? Aqui tem outra imagem, fala de números opostos ou simétricos, né? A gente vê a reta para comparar. Menos 4 é o oposto de 4, né? Como tem na reta. Dois números que estão à mesma distância da origem em uma reta numérica é o sentido contrário. São números opostos ou simétricos. Na reta ao lado, os números menos 4 e 4, menos 3 e 3, menos 2 e 2 e menos 1 e 1 são opostos ou simétricos. Eu falei anteriormente, né? Menos 4 é o oposto de 4, né? Sempre. Números simétricos. Na reta numérica, o maior dos números encontra-se à direita do menor. Pois é, aqui a gente vê a reta, né? Menos 2 é maior que menos 4, certo? 2 é maior que menos 1. Menos 1 é menor que 2. Sempre, a gente vê sempre menos 2
maior que 4 por causa da origem que é mais próxima, né? Certo? Nessa outra imagem aqui também, a gente vê uma tabela e uns exemplos aqui embaixo. Números opostos são aqueles números que se encontram a mesma distância de zero, porém em lados opostos, sinais diferentes. Eu falei no começo que sempre vai ser o mesmo número, né? Só vai mudar sinais. Se ele for positivo, o oposto vai ser negativo. E se ele for negativo, o oposto vai ser positivo. É isso? Tem alguns exemplos aqui, ó, que menos 1 é o oposto de mais 1 é o oposto de menos 1, ok? Podem observar aqui os exemplos, sempre diferenciando que quando for negativo, o oposto vai ser positivo, quando o número for positivo, o oposto dele sempre vai ser negativo, ok? Números inteiros opostos ou números inteiros simétricos. Quando dois números inteiros guardam a mesma distância da origem, o zero, os chamamos de números opostos ou simétricos. Então, como eu falei, né, que menos 2 era maior que menos 4, é a distância da origem que é mais próxima do menos 2, é mais próximo de que zero, que é a origem, certo? Os números inteiros mais 4 e menos 4 são opostos por distância, pois distam cada um deles 4 espaços padrões. Os números inteiros mais 13 e menos 13 são opostos, pois distam a mesma distância, origem zero. Desta forma, podemos afirmar que o 4 é simétrico ou oposto do menos 4, assim como podemos afirmar que o simétrico de menos 37 é mais 37. Ok? Aí aqui embaixo tem uma coisa, valor absoluto ou módulo de um inteiro, né? Que não faz parte ainda do nosso conteúdo, certo? Então não vou ler.